Moda. Moda é uma medida de tendência central bastante importante. O que ela significa? O que ela representa? Moda é o valor que aparece com maior número de ocorrências, ou seja, o valor que mais aparece, que tem maior frequência no conjunto de dados. Nós podemos dizer que a moda é o valor mais frequente do conjunto. Uma série de dados, um conjunto de dados, ele pode ser classificado quanto ao número de modas que ele possui, tá? No caso, se não possuir nenhum valor modal, nenhum valor de destaque, nós chamamos a série de amodal. Quando nós temos na série apenas um valor que se repete mais do que os outros, do que os demais, nós chamamos ela de unimodal. Nesse caso, a moda é única. Quando nós temos dois valores modais, então nós chamamos a série de bimodal. Neste caso, significa que houve um empate entre os dois valores que aparecem com maior frequência. Quando nós temos três valores modais, significa que os três valores apareceram mais do que todos os outros e eles empataram, certo? Então nós temos uma série trimodal. E no caso de uma série polimodal com 4 ou mais valores modais, então nós chamamos essa série de polimodal. Bom, como que a gente faz para determinar a moda de um conjunto de dados? Então, a moda é uma variável que aparece com maior frequência. Só muito cuidado, moda é a variável que aparece com maior frequência e não o valor da maior frequência. Esse cuidado a gente tem que ter na hora de determinar essa moda, ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Exemplo 1. Considere as séries abaixo e determine o valor da moda. Classifique-as quanto ao número de valores modais. Série modal, unimodal e etc. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa verificar. Aqui tem um erro nesse slide. Já vou corrigir para vocês aqui. Aqui é 53, não é 530, tá? Vou ver um erro de digitação aqui. Bom, então vamos lá. Precisamos verificar o número de repetições, de aparições de cada uma das variáveis, certo? Então, o 58, a gente percebe que ele aparece quantas vezes? Uma, duas, apenas duas vezes. O 59, a gente percebe que ele aparece uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 vezes. Então, a gente já enxerga um valor mais frequente aqui. Nós temos ainda 51, que aparece uma vez só. Não precisaria escrever, tá? Apenas os que estão destacando. 51, 55, que aparece uma vez também. 54 também aparece uma vez. 56, uma vez também. E por fim, o 53, que também aparece uma vez. Mesmo que fosse 530, mas um valor muito destacado dos demais dados do conjunto, certo? Então, aqui a gente pode verificar o seguinte: qual é o dado que apareceu com maior frequência? A gente já conseguiria verificar que o 9 está aparecendo mais vezes, né? Mas para determinar isso com mais clareza, olha só. Então, o número de vezes que mais se repete seria, então, o dado 59 aqui, tá? Então, nesse caso, a gente diz que a moda, a gente representa como MO, tá? Desse conjunto é 59, tá? Ela é única, é o valor que mais se destaca no conjunto. Como nós temos apenas um valor modal, né? Então, um valor modal, portanto, nós dizemos que essa série é unimodal. Série unimodal, ok? Próximo exemplo. Então, questão letra B, também é a mesma coisa. Nós vamos determinar a moda e nós vamos classificar de acordo com o número de modas que nós encontramos no conjunto. Então, vamos lá. Determinar primeiro o número de aparições dos dados, né? Então, aqui, se você
for olhar aqui, não existem repetições. Olha só, 12, 13, 15 não se repetem. 33 também não tem nenhum mais, nem 35, nem 16, nem 17. Então, o que a gente percebe aqui? Nenhum dado se repete, tá? Nenhum dado. A gente pode dizer também que se destaca, né? Que aparece mais do que os demais dados. Então, nesse caso, nós não temos um valor modal. A gente diz que a moda, ela não existe, tá? Não existe moda. Ou não existe valor modal. No caso de não existência de moda, de valor modal, a gente diz que essa série é uma série amodal. Porque não tem nenhum valor se destacando em relação aos demais. Vamos ver o próximo exemplo. Letra C, então. Aqui, nós percebemos que existem, sim, repetições, né? Então, vamos verificar o número de vezes que os números aparecem. Então, o 76, ele está aparecendo 1, 2, 3. 3 vezes. O 75 aparece 1, 2, 3 vezes também. 77, 1, 2 vezes. 79, 1, 2, também 2 vezes. 71 aparece uma vez só. E por fim o 73, que aparece também uma vez só. Então aqui a gente enxerga que existem dados que se repetem mais do que os demais, que se destacam, sim. Porém, o que aconteceu aqui, ó? Nós temos um empate, né? 76 e 75 aparece o mesmo número de vezes, os dois estão se destacando, mas houve um empate. Então, a gente diz que existem duas modas. Então, a gente diz nesse conjunto aqui que a moda é 75 e 76. Então, nós temos dois valores modais, tá? Dois valores modais. Nesse caso, então, nós chamamos essa série de série bimodal. Por existirem, então, dois valores modais para esta série. Tá, pessoal? Então, moda é verificar o número que aparece mais vezes. Em caso de empate, então, nós posso ter, então, 2, 3 ou mais modas. Exemplo 2. Então, nesse caso aqui, nós temos uma tabela, uma planilha. Então, como eu faço para determinar a moda nessas situações? Então, vamos verificar aqui, ó. Nós temos uma tabela de tipo de eletrodomésticos, fogão, geladeira, e o número de unidades vendidas, né? Então, pede-se, então, para determinar qual que é o valor modal dessa distribuição de dados aí. Bom, a gente sempre vai verificar o quê? Que aqui é, na verdade, unidades vendidas, né, por tipo de eletrodoméstico. Então, a gente vai verificar qual que é o tipo de eletrodoméstico, que esse aqui é a variável, né? Qual é o eletrodoméstico que tem mais vendas, né? Nesse caso aqui, qual que é a maior frequência? Claro que nunca considerar o total, né? Não podemos considerar o total. Então, a maior frequência que nós temos aqui é 82. E esse 82, ele se refere a quem? Porque, muito cuidado, a moda não vai ser 82 aqui, não. Nesse caso aqui, a moda é geladeira duplex, porque a moda se refere à variável de quem nós estamos falando, né? Então, essa tabela representa o quê? Número de vendas por tipo de eletrodoméstico. Então, a variável que nós estamos trabalhando aqui, ó, é o tipo de eletrodoméstico. Tá? Então, a moda não vai ser 82. A gente olha o valor maior de frequência, mas a moda vai ser a variável. Então, nesse caso aqui, ó, geladeira duplex. Tá? Então, vou escrever aqui do lado que a moda é geladeira duplex. Ela é única, não existe empate, né? Então, a gente diz que é uma série unimodal. Série unimodal, tá? Vejamos a letra B. Letra B, então, nós temos aqui
Número diário de carros alugados, então essa aqui é a nossa variável, tá? Número diário de carros alugados e o número de dias, que seria, na caso, a frequência. Por exemplo, 25 carros, eles alugaram em 5 dias, aconteceu de alugarem 25 carros e assim por diante. Então, esse aqui é o número de repetições, é a frequência, gente, tá? Então, aqui a gente tem que verificar o maior valor. Claro que nunca o total, né? Então, o maior valor aqui nesse caso é 36. Ó, frequência maior. E ela se refere a que variável? Então, 36 vezes está aparecendo qual é o valor da moda aqui nesse caso. A moda vai ser 40, pessoal, tá? Porque se refere à variável que está sendo apresentada na tabela. Então, o número diário de carros alugados. Então, a moda, nesse caso, o que foi mais comum de acontecer foi alugar 40 carros no mesmo dia, tá? Então, a moda aqui é 40. Então tem que tomar muito cuidado. A moda nunca vai ser a frequência, mas assim a variável de maior frequência, tá? Nesse caso aqui também não houve empate, ela foi única, a gente chama de série unimodal. Certo? Temos mais 2 exemplos aqui. Então, letra C. Nós temos aqui idade e número de alunos, frequência, né? Então, sempre frequência está apresentada aqui como repetições, né? Então, a idade que vai ser o resultado lá da minha moda, qual que é a idade modal, né? Apresentada na tabela. Nós percebemos aqui que todas elas aparecem 4 vezes, certo? Aí eu pergunto para vocês, existe algum destaque? Todas elas apareceram 4 vezes. Então todas elas são modas? Não, nesse caso não. Por quê? Nesse caso aqui não houve destaque, todas elas apareceram o mesmo número de vezes, certo? Empataram todas sim, mas não existe destaque, porque moda significa aquele valor que se destaca dos demais. E neste caso aqui nós não temos nenhum valor se destacando. Então nós podemos dizer que a moda não existe, tá? Não existe moda. E nesse caso, então, nós temos que tipo de série? Série A. Série